E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. Essa é a última aula desse tópico de raiz de funções, a última aula por enquanto. Pode ser que um dia eu venha gravar outras aulas, mas aqui a gente conclui esse tópico de raiz de funções. Então esse é o roteiro desse tópico de raiz de funções, né? Primeiro a gente falou de introdução, e a gente vai relembrar aqui tudo que a gente viu. De introdução, isolamento, refinamento e a conclusão, que é a aula de hoje. Então, o problema que a gente quer descobrir é esse daqui. O problema que a gente quer trabalhar, né? É como descobrir um certo valor de x que faz com que o y igual a f de x, né? O y varia como função de x, seja igual a zero. Então, como descobrir as raízes da função f de x? Ou, em outras palavras, como descobrir os zeros da função f de x? Ou, ainda, como descobrir os valores de x, o valor ou os valores de x, que fazem com que o gráfico de f de x cruze o eixo x. Ou seja, eu tenho uma certa função f de x, e eu sei que essa função f de x cruza o eixo x em algum ponto. Qual é esse ponto que ela cruza? E aí esse ponto que ela cruza a gente chama de raiz daquela função. Os métodos numéricos para encontrar as raízes de funções têm duas fases. A primeira fase é a fase de isolamento, que serve para encontrar uma localização dessas raízes. Na verdade, essa localização a gente diz matematicamente, isso se traduz como um intervalo. Então a fase de isolamento serve para determinar um certo intervalo que contenha a raiz, ou uma das raízes dessa função. E essa mesma fase pode ser utilizada para vários métodos. É utilizada como um passo inicial para a gente encontrar a aproximação inicial para diversos métodos, para todos os métodos que a gente vai estudar aqui. Alguns diretamente, outros indiretamente. E a segunda fase, a fase de refinamento, é a fase onde a gente vai determinar qual é de fato o valor da raiz, ou uma boa aproximação para ela, uma raiz que já foi isolada anteriormente pela fase de isolamento. Tá? Então, normalmente, a fase de refinamento serve para, dada uma aproximação inicial, a gente encontra a melhor aproximação a partir dela. E aí depois melhora e assim por diante. Então, os métodos de refinamento têm esse nome justamente porque eles estão refinando aproximações anteriores. E esse é um método propriamente dito de encontrar as raízes. Então, a fase de isolamento ela encontra um intervalo e o refinamento melhora isso para chegar numa raiz. Para a gente encontrar um intervalo que contém uma raiz, a gente utiliza dois métodos, dois teoremas matemáticos, que são o teorema da existência, que ele diz se existe uma raiz em um certo intervalo, e o teorema da unicidade, que diz se aquela raiz dentro daquele intervalo é única ou não, se existe apenas uma ou se não. E o teorema da existência diz o seguinte: seja f de x uma função contínua dentro de um intervalo AB, um intervalo fechado de AB, que sai de A e chega e termina em B. O teorema diz que se f de A vezes f de B for menor do que zero, então existe pelo menos uma raiz dentro do intervalo AB. E a gente viu que isso é verdade, porque para f de A vezes f de B ser menor do que zero, ou seja, ser negativo, é necessário que um deles seja negativo e o outro seja positivo. E se um é negativo e o outro é positivo, e a função é contínua dentro desse intervalo, então, necessariamente, ela vai cruzar o eixo x em algum momento. E o teorema da unicidade diz o seguinte: sob as mesmas condições, ou seja f de x uma função contínua dentro de um intervalo fechado AB. Se f de A vezes f de B for menor do que zero, e além disso, se a derivada dessa função preserva o sinal dentro do intervalo aberto AB, então existe uma única raiz dentro do intervalo. Ora, vamos pegar esse exemplo aqui. Se eu tenho o f de A, que começa negativo, eu tenho o f de B, que termina positivo. Então, dentro do intervalo, ele vai do negativo para o positivo. E a derivada preserva o sinal, ou seja, a função ela é somente crescente, então se ela começa do negativo, ela só cresce e termina no positivo, então ela vai cruzar o eixo x uma única vez. Para ela cruzar uma segunda vez, ela teria que decrescer. Então, como ela só cresce, ela preserva o sinal, então existe uma única raiz dentro do intervalo que vai de A até B. E aí o método de isolamento, a fase de isolamento, perdão, ela utiliza esses teoremas para descobrir um intervalo AB, de forma que f de A vezes f de B seja menor do que zero, ou seja, seja negativo. E a gente viu três métodos, que são o método da tabulação, o método da análise do gráfico e o método da diferença entre funções. O método da tabulação, a vantagem desse método é que ele pode ser facilmente programável, automatizável, e ele não precisa de intervenção humana, não precisa de alguém que olhe o que está acontecendo. Enquanto que na análise do gráfico e na diferença entre funções, normalmente precisa-se de que alguém olhe e observe o que está acontecendo com aquela função. Como é que é o método da tabulação? O método da tabulação a gente atribui valores a x e calcula f de x, e procura por trocas de sinais. Então, se eu tenho essa função x ao cubo menos x mais 4, aí eu vou atribuindo valores de x, eu determinei aqui, eu vou atribuir valores de x de 1 em 1. Então, eu começo a partir do menos 4, aí eu calculo o y como f de x, que dá menos 24. Quando o x for menos 3, o valor de y dá 4. Aí, olha só, tem uma troca de sinal. Ele passa do negativo para o positivo. Se tem uma troca de sinal, então porque no intervalo que vai de menos 4 até menos 3, existe uma raiz.
Aí eu continuo variando x de 1 em 1. Então o próximo x é menos 2, o resultado é positivo. O próximo x é menos 1, o valor da função também é positivo. O próximo x é 0, o valor ainda é positivo. O próximo x é 1, e aí o valor é negativo. Então isso quer dizer o quê? Que dentro desse intervalo que vai de 0 até 1, existe mais uma raiz. Aí o próximo valor de x é 2, o valor de f de x continua negativo. E o próximo valor de x é 3, e aí o valor de f de x já muda para positivo. Então ele vai de negativo para positivo, logo existe uma raiz dentro do intervalo que vai de 2 até 3. Então o método da tabulação atribui valores a x de maneira organizada, né? De 1 em 1, de 0,5 em 0,5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100, ou de 0,25 em 0,25, depende do problema. A gente sai atribuindo valores a x, calcula valores de f de x e sai procurando por uma troca de sinal no f de x. Quando tem uma troca de sinal no f de x, é porque naquele intervalo do x, né, o x anterior e o x depois, existe uma raiz. O método da análise do gráfico, aí já precisa de uma intervenção humana normalmente. A gente manda construir o gráfico de uma certa função e vê onde é que nesse gráfico ele cruza o eixo x. E aí, por exemplo, a gente manda construir esse gráfico e a gente vê que dentro do intervalo menos 4, menos 3, a função cruza o eixo x. No intervalo que vai de 0 até 1, a função cruza o eixo x, e no intervalo que vai de 2 até 3, a função cruza o eixo x. O terceiro método de isolamento é o método da diferença entre funções, onde ele funciona da seguinte maneira. Muitas vezes eu consigo pegar essa função, f de x, e reescrever ela como uma diferença entre funções. Então eu posso reescrever essa função f de x, por exemplo, x ao cubo menos x mais 4, como sendo uma diferença entre a função g de x igual a x ao cubo e a função h de x igual a 9x menos 4. Ou seja, f de x é igual a g de x menos h de x. E aí a gente plota os gráficos, a gente monta os gráficos dessas duas funções, g e h, e procura onde aquelas duas se cruzam. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que elas duas se cruzam no intervalo que vai de menos 4 a menos 3, no intervalo que vai de 0 até 1 e no intervalo que vai de 2 até 3. Então, onde essas duas funções se cruzam, isso quer dizer que a função f de x original ela tem uma raiz. E aí a próxima fase é a fase de refinamento. O que é a fase de refinamento? A fase de refinamento serve para encontrar a raiz. É um método numérico para encontrar a raiz. E o algoritmo geral da fase de refinamento é o seguinte. A gente primeiro encontra uma aproximação inicial para a raiz, e enquanto essa aproximação for ruim, ou em outras palavras, enquanto essa aproximação não for boa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai melhorar essa aproximação para a raiz. Então a gente encontra uma aproximação inicial, e enquanto ela não for boa, a gente melhora. E as diferenças entre os diversos métodos que a gente vai estudar, ou que a gente estudou, são como encontrar a aproximação inicial, ou como melhorar essa aproximação. E aí, se as diferenças são em encontrar as aproximações, algumas coisas são semelhantes. E o que é semelhante é o teste se a aproximação é boa. Testar se a aproximação é boa é a negação de testar se é ruim, né? Então, lá era o teste se é ruim, o teste se é ruim é a mesma coisa de testar se não é boa. Então, a gente testa se uma aproximação é boa da seguinte maneira. Existem dois critérios para a gente determinar se uma aproximação vai ser boa ou não. O primeiro critério é o seguinte. O valor aproximado, que é aquilo que a gente está procurando, ele é bem próximo do exato. Ora, mas o exato eu não sei. Então eu não tenho como testar se o valor aproximado x barra é próximo do valor exato xi, que a gente chama de xi. Então porque eu não sei quem é o xi, né? Se eu soubesse quem era o exato, eu não precisaria estar procurando o aproximado. Então eu não sei quem é o exato. Como é que eu vou testar se o x barra é próximo do xi? Então em vez de a gente fazer esse teste, a gente muda esse teste para testar se o a é próximo de b, ou seja, se aquele intervalo é pequeno. Se o a é próximo de b e eu sei que tanto a aproximação x barra quanto o valor de xi estão dentro desse intervalo, isso quer dizer que essa aproximação, qualquer aproximação que eu dê dentro desse intervalo, vai ser uma boa aproximação para o xi, tá certo? Então, esse é o primeiro teste, é se o b menos a é menor ou igual que uma certa tolerância. Isso quer dizer o quê? Se o a é bem próximo de b. O segundo critério é se uma função aplicada ao valor aproximado, se a função aplicada ao valor aproximado é perto de zero, é próximo de zero. Ou seja, se f de x barra é próximo de zero. Em outras palavras, se o módulo de f de x barra é menor ou igual que a tolerância. Se eu estou procurando um x, que é o valor de xi, né? Eu estou procurando um x que faz com que o f de x seja zero, então se eu encontrar um certo x que esteja próximo, um x barra que esteja próximo, ou seja, provavelmente ele vai fazer com que f de x barra seja próximo de zero. Então esse outro critério de parada para saber se uma aproximação é boa ou não. E aí essa tolerância, esse valor de epsilon é um valor bem pequeno. A gente pode utilizar, por exemplo, 2 a menos 10, 2 a menos 20, depende também da aplicação, né? Depende do domínio da função. Existe ainda um critério de divergência, tem alguns métodos que podem não convergir. E o que é isso? O que é não convergir? Ele fica lá rodando dentro daquele enquanto, fica rodando, e nunca chega a uma boa aproximação. E aí, para esse método não ficar rodando infinitamente, o que a gente faz é o seguinte, a gente limita a quantidade de passos. Então, se o método está rodando por uma certa quantidade de passos, sei lá, 1 milhão de passos aí, 1
O método está rodando depois de 1 milhão de passos e ele não encontrou a resposta. Provavelmente ele não vai encontrar a resposta nenhuma, tá? Então, se ele atingir esse número máximo de passos, a gente diz que o método divergiu. O método não encontrou uma boa aproximação. E a gente viu, e vai rever aqui rapidamente, 5 métodos de refinamento. 2 deles que são classificados como métodos de intervalo, que são a bisseção e a posição falsa, e 3 métodos que são classificados como métodos abertos, ponto fixo, Newton-Raphson e secante. E a ideia central dos métodos de intervalo, vamos falar primeiro dos métodos de intervalo, a ideia central é pegar um certo intervalo de tamanho AB, o intervalo AB, né, que tem um certo tamanho, e sair diminuindo o tamanho desse intervalo, mantendo sempre a raiz dentro desse intervalo. Em algum momento, um dos 2 critérios vai ser satisfeito. Como eu estou diminuindo o tamanho do intervalo, em algum momento o B menos A vai ser menor, igual que a tolerância, ou o módulo de f de x barra, a gente vai encontrar algum x barra, para que o módulo de f de x barra seja menor ou igual que essa tolerância. O primeiro método que a gente viu é o seguinte, foi o método da bisseção. No método da bisseção, a aproximação vai ser dada sempre como ponto médio entre o A e o B, calculado como A mais B dividido por 2. E aí, se essa aproximação for boa, beleza, a gente para. Se ela não for boa, a gente decide em qual subintervalo a gente vai trabalhar. No subintervalo que vai de A até X, ou no subintervalo que vai de X até B. E aí, para a gente decidir, a gente procura justamente qual é o subintervalo que tem a troca de sinal no f, na função. Então, nesse exemplo aqui, o f de A e o f de x têm o mesmo sinal, e a troca de sinal está do f de x para o f de b. Então, para a próxima iteração, a gente vai trabalhar justamente nesse intervalo que vai do x até o b. Já o método da posição falsa, muito parecido com o método da bisseção, porém, em vez de a gente utilizar uma média aritmética, a gente utiliza uma média ponderada. Essa média ponderada, onde o A é ponderado pelo f de b e o b é ponderado pelo menos f de A, é equivalente a gente pegar esses 2 pontos extremos, a f de A e f de b, traçar uma reta que passa por esses 2 pontos e descobrir onde essa reta cruza o eixo x. E aí, onde essa reta cruza o eixo x vai ser justamente a aproximação. Se essa aproximação for boa, beleza, a gente para. Se não for boa, a gente descobre em qual dos 2 subintervalos a gente vai trabalhar. No subintervalo que vai de A até X ou de X até B? Bom, depende de onde tem a troca de sinal nos Fs. Então, nesse exemplo aqui, o f de A e o f de x mantêm o mesmo sinal e o do f de x para o f de b tem uma troca de sinal. Então, a gente vai trabalhar no intervalo que vai de x até b, no próximo passo. A gente muda o A, né? O A vai receber o valor de x. Quais são as vantagens desses 2 métodos? Bom, o método da bisseção, ele tem convergência garantida. São cálculos muito simples para calcular a aproximação, são só médias aritméticas. E a gente pode calcular um número de passos anteriormente, né? A gente viu como calcular esse número máximo de passos. Desvantagem, ele é um método muito lento, ele pode demorar muito para convergir, no sentido de que ele pode precisar de muitos passos, muitas iterações para chegar na resposta. E existe muita gente por aí que utiliza o método da bisseção já na fase de isolamento, né? Então, se eu encontrar um intervalo muito grande, que tem uma raiz, eu uso o método da bisseção para poder fazer um isolamento ainda melhor. E aí utiliza essa fase de isolamento, né, o método da bisseção como isolamento, como um passo inicial para encontrar paramétros mais rápidos, que são os métodos abertos que a gente vai ver depois. A gente já viu e vai falar um pouco mais, né, depois nessa aula. E o método da posição falsa, ele tem também algumas vantagens. Primeiro, ele tem convergência garantida teoricamente. Teoricamente, ele sempre converge. Porém, ele tem uma divisão, e essa divisão pode ser que dê uma divisão por um número bem próximo de zero. Se isso acontecer, pode ser que ele tenha um erro de arredondamento grande. Então, se não houver divisão por valores muito pequenos, então a convergência é garantida. São cálculos simples também, a média é ponderada, mas são cálculos um pouco mais complexos que a bisseção. E normalmente ele é mais rápido que o método da bisseção, principalmente se a gente introduzir aquelas modificações que eu falei em uma das aulas, né, em que depois de uma certa quantidade de repetições do mesmo extremo do intervalo, a gente divide por 2. Divide o valor de f daquele extremo por 2. Porém, isso traz uma maior complexidade na implementação, né? Eu já tenho que ter esses contador para cada extremo e tal. Então, isso me traz um pouco mais de complexidade na implementação do algoritmo. Desvantagem, ainda assim, apesar disso, ele pode demorar para convergir. A gente viu lá nos exemplos que ele demorava em 11, 12 passos com a modificação, né, naqueles casos extremos. E daí a gente viu os métodos abertos. Quais são os métodos abertos? São métodos que não dependem de um intervalo. Eles dependem apenas de uma aproximação inicial. Já que a gente já tem um intervalo, que a gente já fez, muitas vezes a gente faz o isolamento antes, então essa aproximação inicial pode ser encontrada, por exemplo, como ponto médio de um certo intervalo. Mas para os algoritmos dos métodos abertos, não importa como essa aproximação inicial foi encontrada. Pode ter sido encontrada de qualquer maneira. E os métodos abertos eles dependem de uma função de iteração, essa função chamada phi de x. Essa função, a forma de encontrar essa função de iteração depende de cada método. Então, no método do ponto fixo, que a gente vai ver, a função de iteração é encontrada de um jeito.
No método de Newton-Raphson, a função de iteração é de outro jeito, e no método da secante, a função de iteração é de outro jeito. E aí, cada nova aproximação ela vai ser dada sucessivamente pela aplicação da função de iteração na aproximação anterior. Ou seja, o x do próximo passo vai ser calculado como φ do x do passo atual. Então, xk mais 1 vai ser igual a φ de xk. E aí, a cada nova aproximação, a cada xk que a gente encontra, a gente testa se essa aproximação é boa o suficiente. Se ela for, beleza, a gente para. Se ela não for, a gente continua fazendo o método. Já posso dizer logo, uma das desvantagens é que esses métodos abertos normalmente não têm convergência garantida. Então, a grande maioria vai precisar de um teste se ele divergir ou não, né? Vai precisar de um número máximo de passos. Que são justamente os critérios de parada. Os critérios de parada para a convergência são 2. E aí a gente já não tem mais intervalo. Então, como a gente não tem mais intervalo, a gente vai trabalhar, em vez de testar, né, se o A e o B é próximo do outro, a gente vai testar se duas aproximações consecutivas são perto uma da outra. Ou seja, se o módulo de φ de xk menos xk é menor ou igual a uma tolerância. Se isso acontecer, a gente para dizendo que esse φ de xk vai ser a última aproximação que a gente encontrou. Vai ser a resposta do nosso método. Já se o segundo critério de parada é se o f de xk for próximo de zero, ou seja, se o módulo do f de xk for menor ou igual a uma certa tolerância. Se isso acontecer, é porque esse xk é a nossa aproximação, vai ser o nosso resultado final. E aí as diferenças entre os métodos é justamente em como encontrar a função de iteração. No método do ponto fixo, o que a gente faz é manipular a função f de x. Na verdade, a gente manipula a equação f de x igual a zero, isolando o x de um lado da igualdade e o que sobrar do outro lado da igualdade a gente chama de função. Vai ser a função de iteração, vai ser o φ de x. E aí o que acontece? O f de x vai ser igual a zero se somente se x for igual a φ de x. Ou seja, se as duas funções y igual a x e y igual a φ de x se interceptarem. E aí o que acontece? Se esse ponto x, φ de x, que é a interseção entre essas duas funções, né, g de x igual a x e h de x igual a φ de x, é justamente o que é chamado de ponto fixo. Vai tudo girar em torno desse ponto x, φ de x, que é o ponto fixo. Então, o método do ponto fixo ele funciona da seguinte maneira. Eu dou uma iteração, eu dou uma aproximação x0, ele descobre o φ de x0, e aí puxa esse φ de x0 para essa reta y igual a x. Esse vai ser o novo x1, vai ser a nova aproximação, x1. Aí eu descubro o φ de x1, puxo para a reta y igual a x e descubro o x2. A partir do x2 eu calculo o φ de x2, né, a função de iteração, puxo para a reta e aí eu tenho x3. Puxo para a reta y igual a x e aí eu tenho x3. Se o método funcionar, esse x, essas aproximações consecutivas vão chegando cada vez mais perto da raiz. Ou seja, a gente vai chegando cada vez mais perto dessa interseção entre a reta y igual a x e a curva y igual a φ de x. O problema é que o método do ponto fixo nem sempre converge. Ele pode convergir para algumas funções de iteração, mas pode divergir para outras. E aí a gente viu que para ela convergir, é interessante que essa função de iteração φ de x não tenha uma inclinação muito alta nas proximidades da interseção dela com a reta y igual a x. E aí o que acontece? Isso depende da função de iteração, isso depende também de onde está a aproximação inicial. Porque muitas vezes se eu tiver uma aproximação inicial longe da raiz xi, né, longe daquela região onde tem a interseção, esse método também pode divergir. Então, o método ponto fixo tem uma condição de convergência, que diz o seguinte: se todas essas condições forem satisfeitas, então o método converge. Se alguma delas não for satisfeita, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o método pode convergir, sim, mas também pode divergir. Então, quais são essas condições de convergência? Tem que existir um intervalo que vai de A até B, onde esse intervalo tenha a raiz e tenha a aproximação inicial. A função de iteração que a gente escolher, ela tem que ser uma função de forma que ela seja contínua no intervalo AB, que a derivada φ' de x também seja contínua no intervalo AB, e a função de iteração φ de x não pode ser muito inclinada nas proximidades, ou seja, nesse intervalo que vai de A até B. Ou seja, no intervalo que vai de A até B, a derivada da função φ em módulo tem que ser menor do que 1. E a gente viu também um teorema que diz que o método do ponto fixo ele tem uma convergência aproximadamente linear. A ordem de convergência do ponto fixo é linear. E aí a gente viu depois o método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson é um caso específico do método do ponto fixo, onde a função de iteração é dada por x menos f de x dividido por f' de x. Graficamente, o que a gente tem é o seguinte: dada uma certa aproximação inicial x0, o que a gente faz é calcular f de x0, e aí calcula essa derivada naquele ponto. A gente calcula f' de x0. E estica essa derivada até ela encontrar o eixo x, até ela cruzar o eixo x, e aí esse ponto onde ele cruza é justamente o x1, que é a próxima aproximação. E fica repetindo esse método. Então a gente calcula f de x1, a derivada naquele ponto, e estica essa derivada, essa reta tangente, a derivada é reta tangente,
E aí estica essa reta tangente até ela encontrar o eixo x. E aí essa vai ser a minha nova aproximação. O método de Newton-Raphson tem uma condição de convergência da seguinte maneira. Tem que existir um intervalo que vai de A até x, né? Tem que existir. Se isso aqui for verdade, então o método converge, tá? Então, existe um intervalo um intervalo AB, que contenha a raiz, uma raiz e contenha a aproximação inicial. A função, a derivada da função e a segunda derivada da função são contínuas no intervalo AB, e a derivada não pode ser zero na raiz, ou seja, f' em si tem que ser diferente de zero. Essas são as condições para o método convergir. Então, se essas condições forem satisfeitas, o método converge. Se alguma delas não for satisfeita, o método pode convergir ou pode divergir. E uma das vantagens do método de Newton-Raphson é porque ele tem convergência quadrática, ou seja, ele é muito mais rápido que o método do ponto fixo. Algumas observações. A função, enquanto que lá no ponto fixo a gente tinha várias possibilidades para calcular a função de interação, e a gente viu várias delas, aqui no método de Newton-Raphson não. Aqui no método de Newton-Raphson a função de interação é uma função específica, que é justamente essa, x menos f de x dividido por f' de x. As condições de convergência são fáceis de verificar e a ordem de convergência é quadrática, ou seja, ele é mais rápido que o ponto fixo. Porém, o método de Newton-Raphson precisa do cálculo da derivada da função. E muitas vezes a função é muito complicada e que é difícil calcular a derivada dela. E aí, para resolver esse problema, existe o método da secante, que é o método da secante. Ele é muito semelhante ao método de Newton-Raphson, porém, em vez de a gente utilizar a derivada analítica, a gente vai utilizar a derivada numérica, onde a derivada em um certo ponto, em um ponto x1, é calculado como f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. E aqui vai ser um valor, né, aproximado e não um valor exato, né, da derivada. Mas isso vai me dar um método, que vai ser o método da secante, e que ele leva a uma boa aproximação também da raiz. O método da secante, o funcionamento dele é bem parecido com o método de Newton-Raphson. Só que em vez de eu ter um ponto e eu calcular a derivada naquele ponto, a gente vai ter dois pontos, vai calcular essa reta que passa por esses dois pontos, que é uma reta que normalmente vai cruzar a função f de x, ou seja, uma reta secante, e aí vai esticar essa reta até ela cruzar o eixo x. Onde ela cruza o eixo x, essa vai ser a nova aproximação. E aí o método da secante tem essa fórmula aí, onde a próxima iteração vai ser calculada por essa média, e aí novamente uma média ponderada entre o xk menos 1 e o xk. Preciso ter duas aproximações para encontrar uma terceira. Então a gente chama de aproximação do passo anterior e aproximação do passo atual. Então tem uma aproximação do passo anterior, que é xk menos 1. Eu tenho a aproximação do passo atual, xk, e eu vou fazer essa média ponderada para encontrar a aproximação do próximo passo, que é o xk mais 1. E aí as ponderações são justamente essas. A ponderação do xk menos 1 é f de xk, e a ponderação do xk é o menos f de xk menos 1. E aí a gente faz essa média ponderada e descobre várias aproximações para o xk, e fica fazendo isso até aquelas condições de parada serem satisfeitas. As condições de convergência são as mesmas condições do método de Newton-Raphson. Ele tem uma ordem de convergência aproximadamente 1,6, então ele é mais rápido que o ponto fixo, geralmente, porém ele é mais lento que o Newton-Raphson. A única desvantagem dele é que ele precisa ter duas aproximações iniciais. Isso não é tão impossível, uma vez que normalmente a gente faz o método de isolamento antes. Então, no método de isolamento, tem um intervalo que vai de A até B. Eu posso utilizar esses valores de A e B como duas aproximações iniciais. Então, eu posso pegar o intervalo, o ponto médio desse intervalo e um dos dois extremos, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, é inconveniente, mas não é tão impossível assim encontrar essas duas aproximações iniciais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comparar os métodos de refinamento. Tá? E aí, para comparar os métodos de refinamento, eu peguei só essa função, f de x igual a x ao cubo menos f de x mais 4, dentro do intervalo AB que vai de 0 até 1. E a gente vai usar o erro absoluto como sendo esse módulo de EK, o erro do passo K, que vai ser calculado como x do passo K menos a raiz em módulo. Né? Isso em módulo. A raiz que a gente vai encontrar, que a gente vai utilizar, vai ser esse valor 0,4549, e ele tem várias casas depois desse 4549. E foi um método que foi encontrado, foi uma raiz que foi encontrada com 50 passos do método de Newton-Raphson. Então, forcei o método de Newton-Raphson a fazer 50 passos. E aí eu peguei aquele valor, e aquele valor a gente está chamando de raiz, tá? Então, a gente vai calcular com base dessa raiz. A gente vai dizer que essa é a raiz exata, né? E a gente vai calcular os erros com base nessa raiz exata. E aí vamos aqui analisar os erros. Então, o que eu fiz aqui foi plotar o gráfico do erro absoluto, né? Aquele EK, do método da abscissão. Então, perceba que a abscissão, ela começa com um erro pequeno. Ela começa com um erro de menos do que 0,05. Depois, conforme a abscissão vai trabalhando, no próximo passo o erro aumenta. Então a abscissão tem essa característica. Pode ser que de um passo para outro o erro aumenta. Mas de maneira geral, depois o erro vai diminuindo. Vai diminuindo,
até ele ser bem menor, até ele ser menor igual que a tolerância. Aqui eu estou mostrando só 5 passos, né? Mas o erro vai sempre diminuindo daqui para frente, né? Ele vai diminuindo. O método da posição falsa, olha só o que acontece. Nesse exemplo aqui, o método da posição falsa, ele começa com aproximadamente o mesmo valor e ele diminui bruscamente, chega bem pertinho de zero. E daqui para frente também todos os passos são bem perto de zero. Perceba que, como a gente já está muito perto de zero, daqui para frente a gente não consegue ver mais uma diferença muito grande aqui nesse gráfico não, tá? Então, algo semelhante acontece também no ponto fixo. O ponto fixo aí é o gráfico amarelo, quase não dá para ver, está escondido pelo gráfico vermelho da posição falsa. Então, para ver melhor, o que eu vou fazer é, vou pegar essa região do gráfico e vou dar um zoom nela, vou expandir um pouco mais para a gente poder ver melhor, tá? E aqui o que a gente pode ver é o seguinte, que nesse exemplo, o método da posição falsa, no primeiro passo, ela tem um erro menor do que o ponto fixo. Ou seja, no primeiro passo, o método da posição falsa se saiu melhor do que o método do ponto fixo. Mas, do segundo passo em diante, os dois foram muito parecidos um com o outro. Vamos analisar agora o Newton-Raphson. Olha só o Newton-Raphson, o absurdo que é o Newton-Raphson. Já no primeiro passo, ele já é bem perto de zero. Ele já está quase na raiz, né? O erro está quase zero, está quase na raiz. E aí está muito difícil de ver ainda. O da secante já não é assim tão bom. O da secante, no primeiro passo, ele já se afasta um pouco mais. Mas do segundo passo em diante, também é todo mundo quase igual, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom maior aqui para a gente analisar um pouco melhor o que está acontecendo aqui nessa região. Tá? E aí nessa região está acontecendo o seguinte. No passo 1, o método de Newton-Raphson foi o melhor de todos. E no passo 2 continua sendo o melhor de todos. É o que tem o menor erro. No segundo passo, o método da secante é o segundo melhor. O método da posição falsa é o terceiro melhor. E o método do ponto fixo é o quarto melhor. E o método da abscissão nem aparece aí porque o método da abscissão está mais longe. Tá? Então, assim, a gente consegue ver que, de fato, o método de Newton-Raphson ele é um método que, já em poucos passos, ele já chega num erro muito pequeno. O da secante, ele acompanha muito o método de Newton-Raphson. Apesar de não acompanhar assim, tanto nos primeiros passos, mas do segundo em diante, ele acompanha muito bem o método de Newton-Raphson. E aí depois tem alguns outros métodos que são bem equivalentes. Aqui no nosso caso, como o método da posição falsa, ele também é baseado numa média ponderada que nem o método da secante, então o método da posição falsa, nesse exemplo aqui, ele tem um comportamento um pouco parecido com o método da secante. Né? Depois vem o método do ponto fixo e, por último, o que tem um erro maior nesses primeiros passos é justamente o método da abscissão, que não por acaso é o método que demora mais. E aí a gente consegue ver que mesmo assim, apesar do método de Newton-Raphson ser o melhor de todos, a gente consegue ver que em todos os casos, já no segundo passo, já tem um erro muito pequeno. Né? Provavelmente o método de Newton-Raphson e o método da secante já parariam no segundo passo, enquanto que os outros métodos já fariam mais um ou dois passos para poder terminar. Que aí seria, por exemplo, no caso 3 aqui, o método do ponto fixo já pararia nesse 3, o método da posição falsa também já iria parar nesse 3, dependendo da tolerância, né? E o método da abscissão ele iria fazer bem mais passos do que eles dois. Então, comparando aqui a convergência dos métodos. Os métodos de intervalo sempre convergem. Teoricamente, eles sempre convergem com a observação de que o método da posição falsa pode ser que dê algum erro de arredondamento. Já os métodos abertos não, eles precisam ter condições adicionais. Essas condições adicionais dependem da função de interação e dependem da aproximação inicial. A abscissão, normalmente é o mais lento de todos, mas é o que tem cálculos mais simples, comparando os métodos de intervalo. Né? Posição falsa, normalmente é mais rápido que a abscissão, principalmente se a gente utilizar aquelas modificações, se for a posição falsa modificada, porém ele precisa ter cálculos um pouco mais complexos. E também a posição falsa pode ser que dê um erro de arredondamento. Vamos comparar agora os métodos abertos. O método ponto fixo. Muitas vezes é complicado encontrar a função de iteração. E o método ponto fixo ele é muito útil como, teoricamente, uma base para outros métodos, como o método de Newton-Raphson, o método da secante e outros métodos que a gente vai estudar lá em sistemas lineares. Mas ele é muito complicado, às vezes a gente precisa fazer certas manipulações na função para poder chegar na função de iteração. E ele tem uma ordem de convergência linear. Ou seja, dos métodos abertos, ele é o mais lento de todos. O método de Newton-Raphson, ele tem uma função de iteração que ela é fixa, porém, ou seja, ela não varia com f de x. Varia com f de x, mas não é uma forma de encontrar. É uma função de iteração fixa. Porém, depende da derivada da função. E a ordem de convergência é quadrática, ou seja, ele é o mais rápido de todos os métodos. Já o método da secante, ele não depende da derivada, porque ele substitui a derivada analítica por uma derivada numérica. Porém, ele precisa de duas aproximações iniciais. Então, se eu tenho duas aproximações iniciais, ótimo, eu posso utilizar a secante. E ele tem uma ordem de convergência intermediária entre o método ponto fixo e o método de Newton-Raphson. No fim, qual é o melhor método? Qual método a gente vai usar? Depende
Depende da função, depende da aplicação, tá? Então, depende muito do comportamento da função ao redor da raiz. Mas se eu nem sei onde é a raiz, como é que eu vou descobrir qual é o comportamento da função ou da função de iteração ao redor da raiz, né? Bom, fica aí a questão, né? Não existe um melhor método, não existe um método melhor do que outro. Se eu quero garantir a convergência, não tem para onde fugir, biseção. Biseção vai garantir a convergência. Ele demora mais, mas com certeza você vai encontrar a raiz, com certeza. Se você quer rapidez e você sabe calcular a derivada, você consegue calcular a derivada, não tem outra Newton-Raphson. Vá para o Newton-Raphson. Então, a biseção garante a convergência, porém é o mais lento. Newton-Raphson, ele é o mais rápido, porém ele não garante a convergência, pode ser que ele acabe divergindo, e você precisa calcular a derivada. E como eu disse, mencionei anteriormente, muitas vezes a gente pode fazer uma combinação entre métodos. Então, eu posso utilizar a biseção como uma etapa adicional do isolamento, e aí eu utilizo o que eu encontrei lá na biseção como a aproximação inicial para o método de Newton-Raphson, tá certo? Por exemplo, existem diversos outros métodos que a gente não vai estudar, pelo menos não por enquanto. Pode ser que um dia eu venha gravar vídeos sobre esses métodos, mas por enquanto não. São os métodos de Miller e Stephenson, que são métodos gerais para encontrar raiz de qualquer função. E existem métodos próprios para encontrar a raiz de polinômios. Por exemplo, gradientes puros, QD de Routs-Hauer, Bestel, Bernoulli, Graff, Lemaitre e Laguerre. São apenas alguns dos métodos específicos para polinômios. Então a gente encerra por aqui as nossas aulas desse tópico de raiz de funções, de cálculo numérico, e eu espero ver vocês na próxima aula. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!